Bom dia, irmãos. Bom dia. Quero convidar você a tomar o seu lugar. Quão bom é estarmos aqui reunidos para louvar, glorificar o nome do Senhor. Coloque-se de pé, vamos orar. Vamos nos dirigir a Ele em oração. No nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua casa e queremos, Pai, nos render a Ti, render a quem o Senhor é, não somente pelo que o Senhor tem feito a nós, Pai, mas por tudo aquilo, Pai, que o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, um Deus todo-poderoso, um Deus que tem nos dado, Pai, salvação, tem demonstrado sobre as nossas vidas, Pai, a sua misericórdia, a sua bondade, Pai. No nome de Jesus, nós queremos esta manhã, Pai, nos apresentar ao Senhor e que o Senhor venha receber o culto que prestamos a Ti nessa manhã. No nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Eis aqui, Jesus.
lanço a seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, eis aqui. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Nós vamos, neste momento, ouvir a leitura da Palavra de Deus que se encontra em Gênesis, no capítulo 1, do verso 26 ao 28. Nesta manhã, irmãos, baseado no ato criador de Deus, do homem e da mulher, nós queremos refletir sobre os alicerces de um casamento feliz. Estamos comemorando o mês do lar. Que Deus esteja abençoando cada casal, cada família, e que Deus esteja abençoando a nossa igreja e a nossa cidade através das famílias que a compõem. Então vamos ouvir a leitura da Palavra de Deus. Gênesis 1, de 26 ao 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então bendita seja a palavra do Senhor ao nosso coração. Bendito seja o nosso Deus, o nosso Criador, nosso Deus e Senhor, Senhor da vida, do casamento, da família e de tudo que há nesta terra e em todo o universo. Glória seja dada a Ele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar e nesta oração nós vamos interceder a Deus pela vida dos aniversariantes desta semana. Nós temos aqui a irmã Rosângela Bernardes, aniversariando no dia 19 hoje. No dia 20, a irmã Eliana. No dia 21, a irmã Buquéria. No dia 22, o irmão Bruno Santos. No dia 22, aniversário de casamento do irmão Rosilvo e Lidiane. Dia 23, do irmão Hector Almeida, aniversário de casamento. No dia 25, aniversário de nascimento de Janai Levi e Leonardo Tavares. Deus seja abençoando esses irmãos, abençoando o casamento e lá com os irmãos que aniversariam, completando mais um ano de bodas durante esta semana. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês, tenha misericórdia de vocês e lhes dê a paz. Oremos. Santo Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai eterno, pelo direito de salvação que nos deu em Cristo e pela adoção que o Senhor fez de nós nele. Louvado seja o Senhor. Glórias te damos,
em nome de Jesus. Agora, Pai, dedicamos a Ti este culto, dedicamos ao Senhor a nossa vida, seja ela um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, como culto inteligente e de intimidade com o Senhor, por Sua graça e Sua misericórdia. Te bendizemos. Abençoa, Pai, para que possamos fazer o melhor para Ti. Abençoa, Pai, esses irmãos que completam mais um ano de vida. Obrigado pela vida deles, obrigado pelos irmãos que completam mais um ano de casados. Que o Senhor nos abençoe. Guarda-os no Teu nome para o dia de Cristo. E que cresçamos espiritualmente. E que, como discípulos, sejamos ensináveis, sejamos servos e pratiquemos o Teu reino, a Tua justiça como prioridade na nossa vida. E multipliquemos muitos discípulos para Jesus. Oramos a Ti, Pai, e bendizendo o Teu nome, gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Mais de Cristo eu quero ver, mais do Seu amor obter, mais da Sua compaixão, mais da Sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do Seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador, mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, Seu amor manifestar, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do Seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador, mais de Cristo transmitir, os Seus passos vou seguir, imitando o Seu viver, vou Seu reino promover, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do Seu puro e santo amor, mais do meu Mestre e Salvador. Amém? Que o nosso coração anseie, né, dia após dia, mais da presença do nosso Deus. Assim como a moça anseia por águas, como terra seca
que isso possa ser uma verdade em nós, Pai. Que o nosso coração anseie, Pai, pelo Senhor, anseie, Pai, por mais da Tua presença, e que nessa manhã, Pai, nós saiamos daqui cheios do Teu Santo Espírito, da Tua Palavra, e que durante, Pai, o nosso caminhar, enquanto o Senhor ainda não voltar, Pai, nós sejamos fiéis, Pai, em tudo. Que o nosso proceder, Pai, seja semelhante, Pai, ao Senhor, de forma que nos tornemos cada dia mais parecidos contigo, Pai. Que não seja mais as nossas vontades, o nosso querer, Pai, mas que tenhamos uma vida de acordo com o Teu propósito em nós, Pai. Em nome de Jesus, que oramos agradecidos. Entregamos esses louvores a Ti. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, reportando-nos novamente ao texto que lemos ao princípio, Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28, nós encontramos o relato bíblico inspirado por Deus para nos dar ciência de que nossa existência procede de Deus. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há, Deus finalizou a obra da sua criação, fazendo o homem e a mulher. E Deus os fez com o propósito de estarem unidos em uma só pessoa. Deus os uniu em casamento para que eles fossem um só, embora fossem duas pessoas distintas. Um homem mais uma mulher se unem pelos laços do matrimônio e se torna uma união composta de uma só pessoa diante de Deus, uma só carne. E Deus então nos criou à imagem e semelhança dele. Isso significa que nós temos características espirituais parecidas com Deus, quanto ao seu caráter. Deus nos criou para podermos viver em amor, justiça, verdade, santidade, dedicação mútua. E tudo isso nós herdamos do ato criativo de Deus. E uma das coisas essenciais para que tudo isso aconteça, e ao mesmo tempo é necessário dentro dela, é o casamento. É o relacionamento mais chegado, é o relacionamento mais íntimo que alguém possa ter na terra. O relacionamento de um homem e de uma mulher que se unem pelos laços do matrimônio. E que deveria ser pautado pela imagem e a semelhança que ambos têm de Deus. Sobretudo por causa do pecado, tem sido uma das relações complexas e cheia de conflitos, embora tenha o cuidado de Deus para a preservação dessa instituição do casamento e o cuidado de Deus para a instituição chamada família, porque Deus tem cuidado disso. Meus irmãos, minhas irmãs, se não for a graça de Deus, suas misericórdias, o casamento já teria acabado há muito tempo. A família já teria sido desintegrada há muito tempo. Mas Deus tem colocado esse sentimento na alma humana. E, sobretudo, uma necessidade de
de se ter um ao outro. Recentemente, eu vi uma imagem de um dos desenhos animados. Talvez hoje a geração presente não se lembre dela, a Pantera Cor-de-Rosa. Ela sentada desoladamente num banquinho, dizendo: cansei de ficar só, agora eu preciso casar. O que Deus observou em relação ao ser humano? Ele criou primeiro o homem, depois ele criou a mulher de uma das costelas dele. Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Embora o homem tenha sido criado perfeito, porque tudo que Deus fez, ele fez bom e fez perfeito. Tanto que ao cabo de cada criação, ele dizia: e viu Deus o que fez e era bom. E finalmente, quando ele terminou tudo, ele olhou e disse: eis que é tudo muito bom. Então não é bom que o homem esteja só. Foi a própria declaração de Deus. Então ele fez de uma das costelas do homem a mulher e a apresentou ao homem. Do que esse homem disse, encantado pela mulher que recebera: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada de varoa, porquanto do varão foi tomada. E assim Deus, ele realizou o primeiro casamento, que é base para todos os casamentos desde então até os dias de hoje, e que vai continuar sendo base para todos os casamentos até que Cristo volte e estabeleça um reino celestial, um reino glorioso e eterno com o seu povo, onde não haverá mais casamento. O Senhor Jesus disse que no céu nós seremos como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Eu estou plenamente confiado nele que coisas maiores, mais significativas e perfeitas estão preparadas pelo nosso, que você não conhece também. A própria Bíblia diz: aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e que jamais passou pela imaginação do pensamento humano, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então podemos ter certeza que a vida será sempre, cada vez melhor, perfeita, perfeita em Cristo, perfeita segundo a glória de Cristo. Então Deus, ele criou o casamento como uma instituição antes dela ser reconhecida legalmente pelos homens. Porque tudo tem que ter um princípio, não é mesmo? E os homens reconhecem isso, a necessidade de uma união legal. Não é simplesmente um homem e uma mulher que se ajuntam para o prazer dos céus. É um homem e uma mulher que se unem para ser um só diante de Deus. E também para que haja proteção, não só para o casamento, mas também para os próprios filhos e a descendência. Por isso é importante o aspecto legal do casamento. Mas ele é, antes de tudo, uma instituição estabelecida por Deus. E como é que isso acontece, irmãos? É muito importante isso. A declaração da palavra de Deus diz o seguinte: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, ou uma só pessoa. O que quer dizer isso? Quer dizer que o homem e a mulher precisam deixar as suas casas, as suas famílias de origem, para poder se unirem em casamento. E é claro, existe um processo para isso, né? Namoro, noivado e casamento. Porque depois que você se casar, você precisa entender que você se tornou uma só pessoa com o outro, e que isso deve ser mantido diante de Deus por toda a sua vida. E agora que eu quero fazer um parêntese, né? Porque há pessoas que
se divorciaram, se casaram novamente, estão vivendo um novo contexto de casamento. Eu quero dizer para vocês o seguinte: não deu certo, não é mesmo? Mas agora que você tem Cristo na sua vida, agora que Cristo é o Senhor da sua vida, da sua família, você precisa agora viver esse novo tempo na graça de Deus, segundo as misericórdias dele, para dar certo por toda a sua vida. Porque uma das coisas que Deus não gosta é divórcio. E eu sei que algumas pessoas fizeram isso por circunstâncias de risco de vida, outras porque estavam brigando tanto que não deu certo, outras porque um dos cônjuges o abandonou. Eu não vou entrar no mérito dessa questão. Eu quero que você tenha paz com Cristo dentro da sua nova vida que você tem em Cristo. E se você está sozinho ou sozinha ainda, e é possível trabalhar para um resgate, considere isso diante de Deus. Agora, se não é possível, você precisa viver o seu novo tempo, a sua nova vida que você tem em Cristo, segundo as orientações que Deus dá para um casamento ajustado, harmonioso e feliz. E eu quero que vocês entendam que não existe nenhum casamento sem conflito, nenhum casamento sem problemas, porque ele é composto de duas pessoas problemáticas, conflituosas, visto que a natureza de cada um precisa se ajustar à natureza do outro, um ao outro. Mas tudo isso é possível se este casamento for feito em Deus, se este casamento for uma aliança com Deus e com o outro, onde o propósito maior é o ajustamento ao cônjuge, para glorificar a Deus e para ser bênção na vida do outro, de forma incondicional e de obediência a Deus. Mesmo pelo que, sem Deus, sem a direção de Deus para a sua vida, você vai ter um casamento atrás do outro e nunca vai conseguir permanecer ao lado de uma outra pessoa por toda a sua vida, por causa da sua natureza egoísta, da sua natureza individualista, autoprotetora, autorrealizada, autoindependente, a questão auto isso, auto aquilo outro, quando na verdade você precisa encarar a vida numa unidade com o seu cônjuge. Isto vale para os casados, casadas, isto vale para quem vai se casar, o jovem para a jovem, e por isso é importante que o jovem e a jovem que estão aí na expectativa de encontrar uma pessoa que vai compor a sua vida, que vai poder conseguir viver por toda a sua vida, porque ambos têm esse propósito no coração, precisam buscar em Deus alguém que seja também de Deus para a sua vida. Se você é de Deus, você precisa encontrar alguém que seja de Deus para a sua vida, porque não tem como unir óleo com água, não tem como haver comunhão entre luz e trevas, não tem como unir duas vidas espirituais totalmente contrárias, antagônicas uma outra. Então é preciso que você considere o seu casamento como uma aliança com Deus. Por que é importante deixar pai e mãe? Porque você precisa ter o seu espaço próprio para construir o seu novo núcleo familiar, longe dos problemas e das interferências dos pais. E assim, você vai ter liberdade para construir a sua família, para poder se ajustar ao seu marido, à sua mulher. Isso não significa abandonar pai e mãe no sentido de desassisti-los. Você precisa assisti-los sim.
mas que seja preservada a liberdade do seu casamento, e vai preservar a liberdade também do casamento ou da vida dos seus pais. Porque é preciso haver este corte do cordão umbilical. Outra coisa, significa que o homem tem sua independência financeira e de habitação para poder ter a sua casa, a sua família para sustentar. Já imaginou um casal que é sustentado pelos pais? Até quando? Quando os pais pensam, agora vou ter um alívio, vou ter uma folga para a minha vida financeira, e vai continuar sustentando filhos casados? Isso não é bom. Isso é destrutivo ao casamento. E um péssimo exemplo para a família. Porque os filhos vão aprender com os pais a reproduzir o mesmo tipo de vida que eles exemplificam como marido e esposa, como pais e mães, como família nuclear. Então, um casamento, para ser abençoado e duradouro, um casamento para poder ser feliz, ele precisa ser vivido na presença de Deus, para glorificar a Deus. E o homem e a mulher precisam, como marido e mulher, se espelhar na pessoa de Jesus como Salvador e Senhor, como modelo de vida. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Significa que precisamos nos espelhar nele, para refletirmos o caráter dele, a honra, a glória, a dignidade, a santidade, a justiça, a verdade, o amor, o espírito de servo, de serva. Precisamos aprender com Jesus. A paciência, a perseverança, e a olhar para o outro como imagem e semelhança de Deus, não com os nossos olhos egoístas, preocupados apenas com o nosso conforto pessoal. Então, o casamento precisa ser com Deus, na presença de Deus, onde sentimentos, atitudes e ações devem ser vividos de acordo com a palavra de Deus, a vontade de Deus. Mas, falando sobre casamento como uma aliança, né? E quem é casado sempre traz uma aliança no dedo anelado da mão esquerda, né? Indica que é uma pessoa casada, comprometida com o seu esposo ou com a sua esposa. Também esse casamento deve ser uma aliança com Deus. Porque quando você se casa, você faz um compromisso com o seu cônjuge e com Deus, de ser fiel, tão somente ao seu cônjuge. Prometo ser fiel a você, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em qualquer circunstância, só você será a pessoa da qual eu estarei unido intimamente. E que Deus nos abençoe, que só a morte nos separe. E faz esse compromisso diante de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é testemunha dessa união. Mesmo pelo que ela está cumprindo no princípio básico estabelecido por Deus desde o princípio. Um homem e uma mulher se unem para ser uma só pessoa diante dele. Então Deus é testemunha. Então isso quer dizer que é uma aliança que você está fazendo também com Deus. E o que significa esta aliança com Deus e esta aliança com o seu cônjuge, seja o esposo ou a esposa? Isso, irmãos e irmãs solteiros, vocês precisam refletir sobre isso. Significa um compromisso unilateral. Ou seja, você está assumindo um compromisso pessoal, empenhando o seu caráter, a sua pessoa, para que
o seu casamento seja irrevogável, indissolúvel. Ou seja, um dia vai ter que terminar com a morte de um dos dois, ou com a morte dos dois. Mas é um compromisso um com o outro na presença de Deus. Vocês estão tomando Deus como testemunha e realizador desta união. E há aqui uma recomendação da palavra de Deus: quando a Deus fizeres um voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. E que voto é esse? Que você vai ser fiel até a morte. Eu já vi uma palavra de um determinado pastor que alguém só quer separar da minha esposa. Então, filho, eu vou fazer uma oração da sua separação. Deus, mata esse homem agora, que ele morra, porque ele disse que só a morte poderia separar da sua esposa. Aí ele se assustou, não quis mais se separar, né? Irmãos, é muito sério. A gente faz um compromisso com Deus e depois a gente quer pular fora dele. Por quê? Porque eu não estou conseguindo me ajustar, ou eu não estou conseguindo também que o outro se ajuste a mim, nem dou essa chance. E assim eu estou quebrando a aliança, não somente com o meu cônjuge, mas estou quebrando a aliança que eu fiz com Deus. E Deus está dizendo que eu sou um tolo, uma pessoa sem juízo, uma pessoa que não leva em consideração quem é Ele, o Deus Criador e Senhor da minha vida. Então, essa aliança com Deus é por toda a nossa vida. Você precisa entender isso. O seu casamento é por toda a sua vida. Lembre-se de uma coisa: você e o seu cônjuge vão se envelhecer. A palavra de Deus diz que a formosura passa. Mas como você pode conservar um semblante lindo, maravilhoso, com a paz que você tem e com a harmonia que você tem interior do seu cônjuge? E uma coisa, talvez você precise de óculos, né, para poder enxergar a beleza que há no outro. Então, é preciso também, né, ter ouvidos atentos para ouvir as necessidades do outro. Então, esse casamento, a base dele é a presença de Deus, mas é o amor que Deus tem colocado no coração um do outro. Nada deve ofuscar o amor e a dedicação que um deve ter pelo outro. E esse amor e o desempenho da sua vida não pode depender do outro. Porque se amar o outro, se cuidar do outro, depende do que o outro vai fazer para você, então já não é mais um amor ou uma aliança incondicional. Você recebeu alguém para amar, para servir, para cuidar, para ser um com você. E na verdade não é para ser sua propriedade, mas é para ser um com você. E você precisa considerar isso diante de Deus. Então ambos devem demonstrar amor, compreensão, dedicação um ao outro e manter a comunicação no relacionamento conjugal. E o modelo desse amor, sabe quem é? É o próprio Jesus. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Isso não é só na relação de irmãos de fé, não. Isso tem que ser na relação de amor conjugal também. Você precisa amar o seu cônjuge como Jesus amou a você. Servi-lo como Jesus serviu e serve a você. E ser perseverante também. Jesus perseverou na sua missão de morrer por nós até o fim, sendo tentado ou desestimulado o tempo todo a descer da cruz ou a fugir dela, mas ele
nos amou até o fim e entregou sua vida por nós. E por isso que, quando Jesus fala para o marido amar a mulher, lá em Efésios capítulo 5, como é que ele manda amar? Que ameis as vossas mulheres como Jesus amou a igreja. Como Jesus amou a igreja. E uma mulher sábia edifica a sua casa, ela vai corresponder esse amor com amor. Mas quando um quer sobrepor o outro, o conflito não vai ter fim. Seja sábio também, marido, para administrar as discussões da sua vida conjugal. Conheça a alma e as características femininas, para que você saiba ser um bom administrador. E um dos grandes problemas do casamento, sabe qual é? É exatamente o homem ter que administrar o desejo da sua esposa, né? Muito complicado, porque cada mulher quer ser dona das suas próprias decisões. Ela pode ser extremamente hostil ou imensamente dócil, dependendo de como você acata as suas vontades. Então, aprenda a conhecer a alma feminina e as suas características. Mas você já sabe, para não quebrar os princípios e os valores do reino de Deus e da vontade de Deus para você, para ela e para a família e para o próprio Deus em vivência do reino dos céus. Qual que é o manual para todo casamento feliz? Tem manual, pastor, para casamento feliz? Tem. Qual que é o manual? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, procure conhecer a palavra de Deus para saber qual é a vontade dele para a vida de vocês. Olhe para Jesus para poder saber qual deve ser o seu comportamento e o caráter que você deve ter. Olhe nas Escrituras Sagradas as orientações de Deus, como você vai agir. E principalmente agir na liderança e na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo de Deus, você não vai conhecer nada de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, você não terá ajuda nenhuma espiritual para fazer o que é bom. Pode até ser que no mundo espiritual, os espíritos da maldade venha para poder infernizar a sua vida, o seu casamento e a sua família, para destruir você do seu lar. Mas se você está firme com Deus, revestido da armadura de Deus, conforme está lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, os cintos da verdade, o Evangelho, as sandálias do Evangelho, ou seja, um relacionamento inabalável com Deus. Você vai vencer, pode ter certeza disso. Então, tenha a disposição de viver um amor incondicional e sacrificial, como Jesus. Foque no outro como parte de você mesmo ou de você mesma. Então a palavra de Deus em Efésios diz o seguinte: ninguém faz mal a si mesmo, porque quando você faz algo que vai afetar o outro, quando você faz algo que vai punir o outro, você está fazendo contra si mesmo, ou contra si mesmo. Por quê? Porque agora vocês não são mais um só, mas não são mais duas pessoas distintas, mas um só. Então, quando você faz pirraça, você está fazendo para você mesmo, ou para você mesmo. Quando você quer punir o outro, você está punindo a si mesmo, ou a si mesmo. É muito melhor entender-se e agir conforme o propósito de Deus. Aprendam isso, irmãos. Cultivem um casamento
nas bases do amor de Deus, nas bases da aliança feita com Deus, nas bases da palavra de Deus. São todos iguais como seres humanos, mas Deus estabeleceu funcionalidade, papéis distintos para cada um da família. Aprenda isso, entendam isso, vivam isso. E fazendo a vontade de Deus, tudo vai dar certo. E assim nós vamos ter casamentos sólidos, lares sólidos, casamentos que se constroem com a harmonia e a felicidade nas conquistas diárias de ajustamento mútuo, de cuidado mútuo, de honra e de glória a Deus, sabendo também que vamos ter falhas, que muito vai machucar um ao outro e que vai deixar envergonhado um ao outro, mas que é preciso ter coragem para reconhecer os erros e pedir perdão e buscar cura e restauração no Senhor. Lembrem-se disso. As bases ou os alicerces de um casamento feliz é um casamento cuja aliança que você está fazendo com o seu cônjuge é uma aliança com Deus também, por toda a sua vida, e que você está se dispondo a viver um amor incondicional, um amor completo por toda a sua vida, para cuidar do outro, servir o outro e fazer com que a vida do outro seja alegre, melhor, porque a verdadeira felicidade só Jesus pode dar. Muito difícil você viver para fazer o seu cônjuge feliz. Você pode buscar fazer isso, mas se a sua felicidade não for Jesus, em algum momento os atritos vão fazer com que o seu relacionamento se torne insuportável. Olhe para Jesus, olhe para o propósito de Deus, olhe para você mesmo, para você mesma, como um instrumento de bênção para a vida do seu cônjuge, e para o seu cônjuge como um instrumento de bênção que Deus está trazendo para a sua vida. Olhe para isso. E assim, viva uma vida centralizada em Jesus, porque só nele você pode viver uma vida transformada. Só nele você pode viver uma vida sempre nova, uma vida de bênção, por causa da graça, da misericórdia dele, por causa do poder dele, pelo Espírito Santo, que te ensina, que te ajuda e que te conduz a viver o melhor de Deus para a sua vida. E o melhor de Deus é Jesus em todas as suas realizações. Lembre-se disso. E que o seu casamento seja feliz e abençoado. Que a sua família seja feliz e abençoada. Que você reflita a glória de Deus no seu casamento e na sua família. Deus te abençoe. E assim possamos ser firmes, constantes e abundantes no Senhor Jesus em tudo, e no casamento, até o último dia da nossa vida, para que juntos vivamos o novo tempo de Deus na glória. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar e assim vamos estar encerrando a nossa reflexão. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor por se preocupar com a nossa vida de comunhão, porque o Senhor viu que não era bom que estivéssemos só, e o Senhor criou a mulher, e o Senhor fez o primeiro casamento, e agora nós podemos ter casais, muitos deles nesse tempo presente, que se uniram e são uma só pessoa diante do Senhor, e que aprendam a viver este casamento como uma aliança permanente com o Senhor, e que possam ter no Senhor, no seu amor e no exemplo de Cristo o fundamento da comunhão um com o outro. Abençoa, Pai, os casais, abençoa, Pai, as famílias, abençoa a igreja e abençoa aqueles que recomeçaram, que possam agora viver um novo tempo segundo o Evangelho do Senhor Jesus, conforme as orientações da sua palavra, não olhando
os erros das pessoas que foram registrados na Bíblia, mas olhando as orientações que o Senhor deu para eles e para nós hoje na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que é o tempo que vivemos hoje no Senhor, e que toda a Bíblia seja interpretada à luz do Novo Testamento, conforme os ensinos de Cristo e o seu senhorio e a sua direção de salvação para a nossa vida. Entregamos a Ti, Pai, a nossa vida, o casamento de cada um, a família de cada um, o projeto de casamento de cada solteiro e solteira, e a criação dos filhos, para que um dia também chegue a esta bênção do casamento. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.